radiação, ela nos deixa ver o invisível, né? É uma ferramenta de diagnóstico, assim, super poderosa. Mas com esse poder todo vem um risco, que também é invisível. E aí, como é que os profissionais que lidam com isso todo santo dia se protegem? É isso que a gente vai desvendar agora. Olha bem para essa imagem aqui. É uma cena que, infelizmente, é mais comum do que deveria ser numa clínica veterinária. A gente vê mãos que parecem estar protegidas com luvas, certo? Só que elas estão bem no meio da ação, diretamente no feixe principal do raio-x. E aí fica a pergunta, né? O que está errado nessa imagem? Parece simples, mas a resposta é o ponto central de toda a segurança em radiologia. Para a gente entender por que essa cena é tão preocupante, a gente precisa primeiro, aprender a língua da radiação. Exato. Para falar de proteção, a gente tem que saber o que está medindo. E quando o assunto é radiação, cada palavra conta. E muito. Pega esses 3 termos: exposição, dose absorvida e dose equivalente. Eles podem até parecer sinônimos, mas, na verdade, descrevem momentos totalmente diferentes da interação da radiação com o nosso corpo. Entender a diferença entre eles é o primeiro passo para sacar qual é o risco de verdade. Então, como é que a gente mede o impacto de um negócio que é invisível? A resposta está em medir a dose de jeitos diferentes. Cada medida conta um pedaço da história. Primeiro, a gente tem a dose absorvida, que é medida em uma unidade chamada Gray. Pensa nela como energia bruta que é depositada num tecido, tipo 1 joule por quilo. É uma medida puramente física, sabe? Quase como medir a temperatura da água. É só um número da energia que chegou ali. E o mais interessante de ver nesse slide é que tecidos diferentes absorvem essa energia de maneiras bem distintas. O osso, por exemplo, por ser mais denso, é o que a gente chama de absorvedor de alta eficiência. Ele pega muito mais radiação do que tecidos moles, como gordura ou músculo. É por isso, aliás, que os ossos aparecem brancos no raio-x. Eles literalmente barram os fótons. Mas é aqui que está o pulo do gato. Um grade de energia não significa sempre um grade de dano biológico. Tipos diferentes de radiação causam estragos diferentes no corpo. Para entender isso, a gente precisa de outra medida, a dose equivalente, medida em sieverts. É ela que nos dá a dimensão real do risco. E esta tabela aqui mostra o porquê. É o tal do fator de ponderação. Os raios-x, que a gente conhece bem, têm um fator de 1. Agora, olha ali as partículas alfa, fator 20. Nossa, isso é um aumento de 2000%. Significa que, para a mesma quantidade de energia, o dano biológico é 20 vezes maior. É muita coisa. E por que essa diferença toda? Esse diagrama mata a charada. Um raio-x, ele passa pelo tecido deixando umas ionizações bem espaçadas, sabe? Como se fossem pegadas distantes na neve. Já a partícula alfa, por ser bem maior e mais carregada, ela rasga o tecido como um trator, deixando um rastro denso de destruição, com um monte de ionizações coladinhas umas nas outras. O dano é muito, muito mais concentrado. Entender esse tipo de dano nos leva direto ao motivo pelo qual existem regras tão sérias para isso. Os efeitos biológicos da radiação se dividem em 2 categorias principais. Olha só, de um lado, à esquerda, temos os efeitos determinísticos. Pensa neles como uma queimadura de sol. Precisa de uma certa dose para acontecer, e quanto mais a dose, pior fica a queimadura. Do outro lado, à direita, estão os efeitos estocásticos. Esses são mais parecidos com uma loteria. Não existe um nível seguro. Qualquer exposição aumenta a chance de ganhar um prêmio que ninguém quer, como o câncer. E a dose não muda a gravidade do problema, só aumenta a probabilidade de ele aparecer. Então, o objetivo de toda a proteção radiológica se resume a 2 coisas bem simples. Primeiro, evitar a todo custo esses efeitos tipo queimadura de sol. E segundo, manter a chance de ganhar essa loteria do mal o mais baixo que for possível. E para alcançar esse objetivo, os profissionais usam 3 princípios que são fundamentais e, olha, super eficazes. Pensa neles como a santíssima trindade da segurança. É simples e direto. Tempo, distância e blindagem. Ficar menos tempo perto da fonte, ficar o mais longe possível dela e usar alguma coisa para bloquear a radiação. E desses 3, tem um que é surpreendentemente poderoso. E a distância. A física por trás disso é de uma simplicidade genial, a lei do inverso do quadrado. Se a distância da fonte dobrar, a exposição não cai pela metade, não, ela despenca para 1/4 do que era. Um simples passinho para trás é a ferramenta de proteção mais poderosa que existe. Isso nos traz de volta para aquela nossa primeira imagem e para o erro gravíssimo que estava acontecendo ali. Aventais de luvas de chumbo não são escudos mágicos. Eles foram feitos para proteger só da radiação espalhada, que é bem mais fraquinha.
Botar a mão no feixe principal, como a gente viu, é tipo tentar parar uma bala com uma capa de chuva. Simplesmente não funciona. É a ferramenta errada, uma prática inaceitável e perigosíssima. E todos esses princípios, sabe? Tempo, distância, blindagem, o uso certo dos equipamentos, tudo isso é guiado por uma única filosofia central. É o princípio ALARA. É uma sigla em inglês para As Low as Reasonably Achievable, ou seja, tão baixo quanto razoavelmente execuível. Isso é mais que uma regra, é um jeito de pensar. A meta não é só ficar abaixo de um limite legal, é se esforçar ativamente para que toda e qualquer dose seja a menor possível. Isso nos deixa com a verdade fundamental da proteção radiológica. Por causa daquela loteria dos efeitos estocásticos, o ponto de partida tem que ser sempre o de que não existe uma dose que seja 100% segura. Toda exposição, por menor que seja, carrega um risco. A pergunta de verdade, então, não é "isso é seguro?". A pergunta certa é "isso é absolutamente necessário?". Porque no mundo da radiação, uma exposição que não é necessária é sempre um risco que não vale a pena correr.